uma empresa em apenas 6 passos. É isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a explicar na prática como fazer a abertura de um CNPJ de forma simples. E o melhor de tudo, eu separei um guia aqui com 6 passos ensinando a fazer a abertura desse CNPJ. Meu nome é Andros Dourado, eu sou sócio e contador na Ex Contabilidade Digital, atuo na área há mais de 15 anos. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar, eu vou explicar a respeito de 6 passos para fazer a abertura de um CNPJ. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar um like. Vamos para o vídeo. O primeiro passo para você conseguir empreender, abrir no CNPJ, é fazer um plano de negócios. Ou seja, você precisa ter um guia, saber ao certo o que você vai fazer, colocar numa planilha ou no Word, você esquematizar o seu plano de negócio, ou seja, colocar tudo num papel e entender ao certo o que você vai fazer. Para criar um plano de negócio, você vai precisar de criar a descrição, diferencial, missão da empresa, definir quais são os produtos, serviços e os principais benefícios, estabelecer qual é o público-alvo, analisar o mercado e a concorrência, analisar os fornecedores, criar um plano de marketing, criar um plano operacional e definir um plano financeiro. A partir dessa listagem que eu acabei de trazer para você, você vai conseguir montar o seu plano de negócios. E a probabilidade do seu negócio dar certo é muito grande. O segundo passo que eu trago aqui é contrate um contador de confiança. Como eu falei para vocês, não adianta empreender sem você ter uma direção, sem você ter uma pessoa que vai te auxiliar. E ninguém melhor do que um contador especialista para pegar na sua mão e mostrar o caminho do sucesso. Ou seja, você precisa contar com um contador especialista. Se você hoje não tem um contador de confiança, não tem alguém que possa te auxiliar, aqui embaixo tem todos os nossos dados. Nós somos a Ex Contabilidade Digital e conseguimos te ajudar. Já atendemos mais de 200 CNPJs de forma ativa, ou seja, a gente consegue trazer resultado para você, seja na parte da abertura do CNPJ, da maneira correta, inclusão dos quinais corretos, montar um plano de negócio, te ajudar a enquadrar a sua empresa no melhor regime tributário, onde você vai pagar o menor imposto possível, com estratégias de marketing assertivas. A gente consegue também ter uma conversa mais profunda com você, não só de contabilidade, mas de estratégia de marketing operacional para você ter mais sucesso. O terceiro passo é entender qual é o melhor tipo de empresa para abertura. Você pode ser um MEI, você pode ser ME ou EPP. O que vai diferenciar? O que vai mudar? O MEI, como o nome já diz, é o microempreendedor individual. É a primeira formalização que existe de CNPJ no Brasil. Então você pode faturar até R$81 mil anualmente e você precisa verificar quais são as ocupações permitidas. Para fazer essa verificação, você consegue dar um Google. É só você digitar assim, ocupações permitidas no MEI, e você vai ser direcionado para um site onde vai mostrar quais são as atividades permitidas. Um ponto de atenção muito importante é que o MEI tem limitação de faturamento, ou seja, você só pode faturar até 81 mil no ano. Se você abrir o CNPJ no decorrer do ano calendário, você só vai poder faturar o proporcional. Então, se você abrir em janeiro, você pode faturar até 81 mil no ano. Mas se você abrir no meio do ano, vamos dizer que em julho, você vai poder faturar o proporcional a apenas 6 meses. Agora, vamos dizer que você vai faturar mais que 81 mil anual. Você pode se enquadrar como uma microempresa. A microempresa, a famosa ME, ela pode faturar até 360 mil no ano. E a diferença da ME para EPP é que você pode faturar até 4 milhões e 800. Ou seja, na microempresa até 360 mil anual e na EPP, que é a empresa de pequeno porte, você pode faturar até 4 milhões e 800 mil no ano. Quarto passo, defina a natureza jurídica da sua empresa. Nós temos algumas possibilidades aqui. Você pode ser EI, que é o empresário individual, você pode ser uma empresa limitada, LTDA, ou uma empresa SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. E qual que é a grande diferença dessa? Eu vou começar com um empresário individual. Eu não aconselho você fazer uma abertura desse modo, tá? Porque não vai ter uma distinção. Você não vai ter uma separação aí da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. E qual é o maior impacto disso? É que quando você contrair alguma dívida, essa dívida pode ser cobrada no seu CPF. Então, eu não aconselho você fazer uma abertura como empresário individual. Agora, falando da limitada e da SLU, a gente já tem uma limitação, já tem uma separação de pessoa física e pessoa jurídica. E qual é a grande diferença da limitada LTDA e da SLU? A limitada LTDA, você pode ter sócios, ou seja, 2 ou mais sócios. E quando é SLU, é uma sociedade limitada apenas no seu CPF. O quinto passo, que é muito importante, escolha os quinais de maneira adequada. Realmente o que você vai prestar de serviço.
Esse é um ponto muito importante e muitas pessoas cometem erros. Recentemente, atendemos um cliente que ele colocou atividades e ele tentou se enquadrar no Simples Nacional, foi tentar fazer esse processo, não sei se estava contando com um contador especialista, nem sei se foi um contador que foi fazer essa abertura para ele, tá? Mas o que aconteceu? Ele nos procurou porque ele colocou algumas atividades e quando ele foi fazer o pedido do Simples Nacional, ele percebeu que tinha atividades impeditivas, ou seja, todo o planejamento que foi feito, se é que foi feito um planejamento, ele perdeu, ou seja, gastou muito dinheiro. Vai ter que encerrar essa empresa e abrir um novo CNPJ. Então você precisa tomar muito cuidado com essa questão de escolha de KNAIs. E para isso que você precisa contar com um contador especializado, um especialista na área que vai conseguir te ajudar, pegar na sua mão aí e montar um planejamento, um plano de negócios com você. O KNAI é uma atividade, né? Então você consegue verificar por um código qual é a atividade que você vai exercer. Você pode ter um KNAI, 2 KNAIs ou até mais, sempre tendo um KNAI principal e KNAIs secundários. Por exemplo, você pode ter uma atividade aí de prestação de serviço, de conserto de ar-condicionado. E você também pode ter uma atividade de comercialização de equipamentos de refrigeração. Então pode ser um KNAI secundário aí de revenda, de mercadoria, de refrigeração. A gente sempre precisa entender ao certo o que você vai prestar de serviço, para poder estipular os KNAIs para incluir no seu CNPJ. Mais uma vez, se você tem dúvidas a respeito desses KNAIs, não sabe ao certo como enquadrar, quais são os KNAIs corretos, não deixe de entrar em contato com a Ex Contabilidade Digital. Nós somos especialistas nesse assunto e conseguimos te ajudar. Eu deixei o 6º passo como um ponto de atenção e ele é muito importante, porque esse passo ele vai refletir diretamente no seu resultado. Ele vai ser um divisor de águas se você vai ter lucro ou prejuízo. E do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do planejamento tributário, do regime tributário. Aqui no Brasil nós temos 3 regimes tributários. Então você pode escolher pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Você vai poder optar por um desses 3 regimes quando você faz a abertura da sua empresa. Você deve estar se perguntando aí, nossa, Andres, mas qual regime que compensa mais? Simples Nacional? Alguns amigos falam para mim que eu tenho que ser lucro real porque compensa mais. Ou lucro presumido, como que eu defino isso? Pessoal, a melhor alternativa é você contar com um contador especialista. Porque ele vai verificar aí a sua atividade, vai verificar seu faturamento, vai levantar suas despesas, os seus custos, tudo certinho para saber qual é o melhor regime tributário para você. De bate-pronto, o que eu consigo falar e trazer de orientação? Se o seu faturamento for um faturamento baixo, em torno de 15, 20 mil, 30 mil reais por mês, provavelmente vai compensar você ser Simples Nacional. Mas caso o seu faturamento seja um pouco maior, um pouco mais elevado, você precisa contar com um contador especializado para entender a sua jornada, para entender qual é o tipo de serviço que você vai prestar, ou mercadoria que você vai comercializar ou industrializar. E aí sim tomar a melhor decisão com você. Porque no Simples Nacional, você vai ter um documento de arrecadação simplificado, ou seja, o famoso DAS. É dentro dessa guia que você vai recolher os seus impostos. No lucro presumido, como o nome já diz, o governo federal ele presume a sua margem de lucro. E em cima dessa presunção, você vai recolher os seus impostos. Compensa bastante ser lucro presumido quando você tem margem de lucro elevada, que pode ser 30, 40, 50, 60, até mais por cento, tá? Então, se você tem margem de lucro elevada, um estudo no lucro presumido talvez seja interessante, porque você vai pagar o seu imposto com base numa presunção, ou seja, você vai pagar menos impostos. Agora, se você tem uma margem apertada, a sua margem de lucro é pequena e você tem muitas despesas operacionais, o lucro real pode ser uma excelente opção. Então, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, das dicas que eu trouxe aqui para você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative as notificações e deixe um like. E se você tem alguma dúvida específica também, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.